Êxodo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, e púrpura e carmesim, com querubins as fará de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra cobertura de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim,
e linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Êxodo 27. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro.
Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Êxodo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão teu irmão para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto farão. Pois vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavrarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de uma esmeralda, e de uma safira e de 1 diamante, e a terceira ordem será de 1 jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a 4ª ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de feira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral,
na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e ligarão o peitoral com seus anéis. Os anéis do éfode por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras, de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Fazem-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Grandioso Deus, poderoso Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de leitura, ó Pai, da sua palavra, nesse propósito, ó Deus, de plano de leitura que estamos fazendo, Senhor. Deus, muitas revelações o Senhor tem revelado aos nossos corações, revelações maravilhosíssimas, ó Pai, que tem trazido, ó Deus, o consolo e refrigério ao nosso coração, à nossa alma, à nossa vida. Deus amado, te agradeço por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida através deste propósito, deste plano, ó Deus, de leitura. Muitas coisas grandiosas o Senhor tem feito e nossos olhos podem contemplar. Peço ao Senhor que continue conosco, que continue operando, Senhor, esses sinais de maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem operado no nosso meio e nossa vida. Abençoe-me este meu amigo, essa minha amiga, este leitor, Senhor, e este ouvinte que, ó Deus, tem acompanhado este plano de leitura. Te agradecemos e louvamos e engrandecemos o teu santo nome para todo sempre. Amém.